Graça e paz. Vim aqui, dia 20 de maio, fazer a devocional de hoje que diz assim: vida conjugal, um modelo de liderança. Já vimos um modelo de submissão e agora vamos ver um modelo de liderança que se encontra lá em Efésios 5:32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Todas as vezes que Paulo usa o termo mistério, refere-se a algo que está ou estava escondido do homem, mas que Deus conhece e revela no tempo certo. O grande mistério aqui é a união de Cristo com a sua noiva, a Igreja. É uma união sobrenatural e maravilhosa. Mas é interessante que a mesma linguagem é aplicada ao marido em relação à esposa. O amor sacrificial de Jesus pela igreja é colocado como exemplo para o próprio amor do marido em favor da esposa. Parte do mistério, creio eu, refere-se à liderança de Cristo e o modelo como ele a exerceu aqui na Terra, ao fazer um contraste entre como os homens exercem a liderança e como esta deveria ser no contexto do reino. Jesus disse: mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como mais novo, e quem governa como quem serve. Lucas 22, versículo 26. A forma de Cristo liderar foi completamente oposta à do mundo em geral. Humildemente, humildade, serviço e sacrifício pessoal são algumas das marcas que Jesus deixou como exemplo e que não se encontram com a facilidade na sociedade humana em todos os tempos. Os maridos devem ser como Jesus. Embora tivesse todo o poder e autoridade, não agiu de forma impositiva. Ele liderou com convicção. Foi firme quando precisou, mas nunca sem compaixão, pois valorizava as pessoas e os relacionamentos. Nós, maridos, precisamos nos espelhar no exemplo de Jesus e exercer nosso papel de liderança com humildade e compaixão, não com arrogância e imposição. Amém. Então aqui, mais uma palavra para os maridos, um exemplo de líder. Líder justo, líder fiel, líder bom. Um exemplo de liderança que não errou, que não decepcionou. Esse exemplo é Jesus. E aqui Paulo bota Jesus como exemplo para o marido. Assim como Jesus é um noivo para a igreja, Jesus é o líder da igreja. Assim como Jesus dá a ordem para a igreja, ele não dá ordem para ferir a igreja, ele não dá ordem para machucar a igreja. Como muitos acham, ele não dá ordem para limitar a liberdade. Ele dá ordem para poupar a nossa vida e para que a gente viva um pouquinho mais nessa terra. Porque se a gente pegar os mandamentos da Bíblia, muitos acham que é para restringir, a nossa liberdade, e não é isso. É para que a gente viva um pouco mais. Porque se a gente descumpre esses mandamentos, muitas coisas ali gera morte, gera prisão. Mas quando a gente cumpre o mandamento, a gente se livra de cair, em coisas erradas. Então, tudo que Jesus impõe pra gente não é pro nosso mal, é pro nosso crescimento, é pro nosso bem. É como um pai. Um pai
que impõe autoridade sobre o filho, impõe algumas coisas, algumas regras para os filhos, nunca vai ser para o mal dele, mas sim para o bem, para o crescimento dele. E assim é Deus com a gente. Tudo que ele nos impõe nunca vai ser para o nosso mal, mas sim para nos livrar de certas coisas, sim para que a gente não caia, não se machuque. E quando a gente ouve a palavra dele e atende e é obediente à voz do Senhor, a gente se livra de cair em cada cilada. Quando a gente é obediente à palavra do Senhor, a gente é abençoado e também se livra de cair em muitas coisas que às vezes geraria nossa morte. E muitos, por não dar ouvido e ser obediente, fazem coisas que hoje resulta a morte. Então siga o exemplo de Jesus. Ele foi um bom líder, né? Um exemplo de líder, um exemplo de humildade, de sacrifício vivo. Ele não impôs, mas quem o seguiu, seguiu com livre e espontânea vontade. Ele soube se impor na hora que era para se impor, mas ele também nunca perdeu a compaixão. Ele valorizava as pessoas. Então, marido, impõe quando é para se impor. Seja o líder de casa, seja o pai que impõe, mas sempre com amor, com sabedoria e compaixão, que isso nunca falte. Peça sabedoria a Deus para você lidar com sua esposa, para você lidar com seus filhos. Se impõe, mas sempre com muito amor, compaixão, querendo o bem sempre da sua esposa e também dos seus filhos. Né? Se espelhe em Jesus, no seu papel como líder. Seja humilde, tenha compaixão e não seja arrogante. Peça a Deus para te ajudar a seguir o exemplo de Jesus, a ser esse líder que ama, que cuida e o que falar que seja para o crescimento da sua esposa, que seja para o bem da sua casa, para o bem da sua família. Seja um bom exemplo de pai e de marido, para que ninguém fale mal de você. Seja um bom exemplo de um bom dono do lar, líder do lar, que lidera sua esposa com amor e sabedoria, que cuida dos seus filhos com amor e sabedoria. Seja um bom dono do lar, principalmente obediente à palavra de Deus. Porque se você obedecer à palavra de Deus, você vai conseguir ser um bom líder e você também vai conseguir, né, ser um bom pai, um bom esposo. Que Deus te abençoe.